Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Falar Português com Todos. O podcast que lhe vai permitir ouvir e aprender mais sobre o vocabulário, a gramática e a cultura de Portugal para poder, de facto, falar português com todos. Neste episódio, vamos a um tema que é um tema muito procurado por estudantes de português língua estrangeira. Vamos falar sobre pronúncia e vamos descobrir algumas dicas de pronúncia do português europeu a partir de 10 palavras quase impossíveis de pronunciar em português. Quase impossíveis de pronunciar, porque no final deste episódio vai conseguir, sem dúvida, pronunciar estas 10 palavras. Para quem estuda português, a pronúncia é com certeza um dos principais desafios, especialmente para quem estuda português europeu, uma vez que nós portugueses gostamos de fazer desaparecer alguns sons, particularmente sons de vogais. Para os estudantes de português língua estrangeira, alguns dos principais desafios de pronúncia estão relacionados com os sons associados à letra S e à letra X, com a distinção entre os sons R e R, ou ainda R, sons associados à letra R. Também é desafiante o famoso som lhe e nem vale a pena falarmos das vogais e ditongos nasais. Ora, estes sons desafiantes são alguns dos sons que nós vamos rever e praticar ao longo deste episódio a partir das 10 palavras difíceis, mas não impossíveis de pronunciar. Vamos lá. Primeira palavra desafiante: cabeleireiro. Cabeleireiro. Ora, o que é que pode ser desafiante? O que é que pode tornar difícil a pronúncia da palavra cabeleireiro? Em primeiro lugar, é uma palavra longa e muitas das palavras que nós vamos conhecer ao longo deste episódio têm essa característica. São palavras longas. Mas há aqui outros desafios. Por exemplo, a pronúncia do primeiro é como som fechado. Cabeleireiro. Esse é que tendencialmente na fala rápida vai desaparecer. Então, em vez de pronunciarmos cabeleireiro com um fechado muito marcado, provavelmente aquilo que vai ouvir é uma palavra sem o som cabeleireiro. Cabeleireiro. Além disso, temos ainda dois sons que, quando se juntam, quando estão muito próximos, provocam algumas dificuldades, às vezes até para os falantes nativos. Esses sons são o som L e o som R. L e R. E temos ainda um outro desafio, além do som L e do som R, que é a repetição do ditongo EI. EI. Então, repetimos primeiro estes sons desafiantes e começamos pelo som fechado da letra E, que é o som E, que, como eu disse, na fala rápida, tendencialmente vai desaparecer. Temos ainda o som da letra L, que é L. L. E temos, neste caso, a letra R associada ao som R. R. Isto porque a letra R não aparece duplicada. Atenção, porque quando temos duplicação da letra R, o som vai ser o som R, ou, em alternativa, o som R, e também não temos a letra R no início de palavra. Portanto, uma só letra R no meio da palavra, na maior parte dos casos, será pronunciada como R. E temos ainda, vamos repetir agora, o som do ditongo EI.
ei, que em algumas variedades regionais pode ser pronunciado como ei, ei. Então, para termos a certeza de que esta palavra vai deixar de ser impossível de pronunciar, vamos repetir a pronúncia sílaba a sílaba e depois vamos repeti-la lentamente. Começamos. Ca, be, lei, rei, ru. Cabeleireiro. E numa frase completa, podemos dizer algo como: Ontem fui ao cabeleireiro. Ontem fui ao cabeleireiro. Segunda palavra, muito desafiante, a palavra otorrinolaringologista. Otorrinolaringologista. Ora, nesta palavra nós encontramos vários desafios de pronúncia. Para já, esta palavra é muito longa, mas além disso, a palavra otorrinolaringologista inclui também alguns sons que podem ser problemáticos para quem está a aprender português. Para já, começamos com os sons associados à letra O. Nesta palavra, nós encontramos uma alternância entre o som aberto da letra o som O, em OTO, e o som mais fechado, que é o som U. Então, as duas primeiras ocorrências da letra O correspondem ao som aberto O, mas as restantes correspondem ao som U. Otorrinolaringologista. Além disso, temos também aqui dois sons diferentes associados à letra R. Lembram-se que ainda há poucos minutos eu disse que quando temos uma duplicação da letra R, vamos pronunciar o som R. Ou, em alternativa, podem pronunciar sem qualquer problema o som R também. Mas, nesta palavra, não ficamos só com o som R. Vamos ter ainda o som R associado a uma única letra R. Otorrinolaringologista. Mas não ficamos por aqui. Temos também na mesma palavra dois sons que são parecidos, mas não são iguais. Temos o som G, G, associado à letra G, e temos o som X, associado à letra S. A letra S que é pronunciada como X em casos como este, em que essa letra antecede a letra T. E achavam que ficávamos por aqui? Não, não. Esta palavra inclui ainda um som nasal, o som da vogal nasal IN. Otorrinolaringologista. Então, sintetizando, os sons desafiantes desta palavra são os sons o som mais aberto associado à letra o som U, que tipicamente não é um som difícil de pronunciar, mas é importante que não se esqueçam de que este som, por vezes, está associado à letra O, quando a letra O não está numa sílaba tónica da palavra, ou seja, uma sílaba mais forte. Temos ainda o som G, G e o som X, X. Outros sons que também encontramos nesta palavra, o som R, R, que em alternativa pode ser também pronunciado como R, o som R, R, e ainda a vogal nasal IN. IN, que tal como as outras vogais nasais, se quiserem ter a certeza se estão a pronunciar bem ou não,
podem colocar um dedinho junto ao vosso nariz para sentirem a vibração. Vamos lá então repetir sílaba a sílaba esta palavra. O, to, ri, nu, la, rim, gu, lu, giz, ta. Otorrinolaringologista. E esta palavra pode aparecer em frases como: não consegui marcar uma consulta para o otorrinolaringologista. Não consegui marcar uma consulta para o otorrinolaringologista. E se estão preocupados porque não conhecem os significados de algumas destas palavras, não se preocupem, porque todas as definições estão na descrição do episódio. Terceira palavra: constitucional. Constitucional. Que desafios é que nós podemos encontrar aqui nesta palavra? Bom, começamos com mais uma vogal nasal. A vogal nasal on. Além disso, temos uma repetição do som T. Temos também a letra C, que antecede a vogal I, e por isso não se esqueçam de que é pronunciada como se. Se. Tal como disse há pouco, a letra S, quando antecede a letra T, é pronunciada como x. Então, nesta palavra, voltamos a encontrar o som x associado à letra S. E temos ainda um último pequeno desafio, que é a pronúncia da letra L em fim de palavra, que vai ser a pronúncia L. L. Resumindo, sons desafiantes da palavra constitucional são o som on, o som x associado à letra S, mais uma vez, a repetição do som t, temos também o som se, que desta vez não está associado à letra S, mas sim à letra C, e voltamos a ter o som L. L. Revendo a pronúncia da palavra sílaba a sílaba, temos cons, ti, tu, siu, nal. Constitucional. Constitucional. E podemos encontrar esta palavra em frases como: a lei não é constitucional. A lei não é constitucional. Quarta palavra: lagartixa. Lagartixa é uma palavra que traz um desafio de pronúncia sobre o qual ainda não tínhamos falado, mas já lá vamos. Novamente, tal como na palavra cabeleireiro, a palavra lagartixa inclui dois sons que, quando estão muito próximos, criam alguma confusão e alguma dificuldade de pronúncia, que são os sons L e R. Mas aqui o grande desafio é mesmo a pronúncia da letra X, que neste caso é pronunciada como X, um som que já vimos nas palavras anteriores. X. A pronúncia da letra X levanta sempre muitas dúvidas porque temos diferentes sons que podem ser associados a esta letra e nem sempre a regra é muito evidente. A letra X pode ser pronunciada como x, pode ser pronunciada como se, como que, como z. Neste caso concreto é pronunciada como x e vamos encontrar esta associação entre a letra X e o som x em palavras como lixo, luxo, baixar, caixa, chile, xadrez. Portanto, como vê na palavra lagartixa, não há sons surpreendentes, não há aqui nada de novo relativamente às palavras anteriores.
É só uma questão de darem muita atenção à pronúncia da letra X e também à ordem das sílabas, que por vezes se misturam. Por isso, vamos lá repetir a pronúncia sílaba a sílaba. La, gar, ti, cha. Lagartixa. Lagartixa. E podemos encontrar esta palavra em frases como: Ontem vi uma lagartixa no meu jardim. Ontem vi uma lagartixa no meu jardim. Próxima palavra: enxaqueca. Enxaqueca. Aqui voltamos a ter a letra X, que nos deixa sempre a hesitar, com algumas dúvidas sobre a pronúncia correta, mas temos aqui mais uma palavra em que a letra X é pronunciada como X. Só que antes de chegarmos à letra X, temos um primeiro som na primeira sílaba da palavra, que também é um pouco desafiante para alguns estudantes de português. O som da vogal nasal em. Em. A letra X, como disse, volta a ser pronunciada como X nesta palavra, e na sílaba seguinte, não se esqueçam de que vamos pronunciar a sequência de letras Q, U como que. Não pronunciamos o U desta palavra. Nesta palavra, a letra E, que também pode levantar algumas dúvidas, é pronunciada com o seu som mais aberto. É. Portanto, resumindo, nesta palavra devem dar atenção à vogal nasal E, à pronúncia da letra X como X, a pronúncia da sequência Q-U como que e a pronúncia da letra E como é, o som mais aberto. Repetindo a pronúncia da palavra sílaba a sílaba, ficará algo como em, xa, que, ca. Enxaqueca. Enxaqueca. E podemos usar esta palavra em frases como: Estou com uma enxaqueca terrível. Estou com uma enxaqueca terrível. Sexta palavra, a palavra maçã. Maçã. O grande desafio desta palavra é a vogal nasal final an. E esta vogal nasal final é importantíssima para distinguir a palavra maçã de outra palavra que também existe em português, que é a palavra massa. Então, na palavra maçã, ao contrário do que acontece na palavra massa, além de termos a última letra pronunciada como an, não se esqueçam da estratégia de colocar o dedo junto ao nariz para sentirem a vibração, porque é uma vogal nasal. An. Além desse som, a primeira letra A da palavra é pronunciada de forma fechada. Maçã. Na palavra massa, pelo contrário, como a sílaba tónica é a penúltima sílaba da palavra, ma, vamos pronunciar a primeira letra A como A aberto e a segunda letra A como A, o A mais fechado, vamos dizer assim, e não nasal. Então, repetindo a pronúncia desta palavra sílaba a sílaba, é fácil, só tem duas sílabas, ficará algo como maçã, maçã, maçã. E podemos usar esta palavra em frases como: Esta maçã está muito verde. Esta maçã está muito verde. Sétima palavra,
velho, velho. Bom, esta palavra pode não ser das palavras mais complexas da língua portuguesa, mas selecionei-a porque tem o som lhe associado à sequência de letras LH. Este som, o som lhe, é um som que podemos encontrar também em palavras como filho, trabalho, trabalhar. E dependendo da vossa língua materna, poderá ser desafiante também a pronúncia da letra V, que neste caso é pronunciada como V. V. E aqui penso especialmente nos falantes de espanhol que deverão fazer um esforço para distinguirem bem o som V e o som B. Ainda que, em algumas variedades regionais do português, não existe essa distinção de forma tão evidente. Pronunciando esta palavra sílaba a sílaba, teremos velho, velho. E não se esqueçam de que a letra O em fim de palavra, quando não é acentuada, é pronunciada como U. Velho. Velho. E poderíamos aplicar esta palavra em frases como: Este carro é muito velho. Este carro é muito velho. Oitava palavra: exceção ou exceção. Aqui temos duas pronúncias possíveis. Atenção, porque a letra E do início desta palavra não é pronunciada como E, como E, como E. Por vezes poderá aparecer uma ocorrência desta letra pronunciada como I. Mas, tipicamente, há duas pronúncias que são mais frequentes. A pronúncia eis para a sequência EX ou simplesmente a pronúncia x para a sequência EX. E logo de seguida, eis ou x vai colar-se ao som se da letra C. Nesta palavra, tanto a letra C como o C de cedilha vão ser pronunciados como se. E no fim da palavra, vamos encontrar ainda um outro som desafiante, que é o som do ditongo nasal ão. Ão, muito característico da língua portuguesa. Portanto, temos como sons desafiantes o som eis ou o som x associado a EX, particularmente desafiante porque se vai juntar ao som se e, portanto, isso significa que podemos pronunciar uma sequência de sons eis, eis ou uma sequência de sons sh, sh. Aqui o truque está em pronunciar ou em praticar a pronúncia desta sequência de sons. E finalmente temos o som ão, ão. Estes são os sons aos quais deve dar atenção quando praticar a pronúncia desta palavra. Também para palavras que derivam de exceção ou exceção, deve dar atenção à sequência inicial de letras EXC, porque vão ser pronunciadas da mesma forma, com esta dupla possibilidade. Podemos pronunciar excepcionalmente ou excepcionalmente. Podemos pronunciar excepcional ou excepcional. Então, pronunciando sílaba a sílaba esta palavra, podemos dizer algo como exceção, 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 ou exceção,
Exceção, exceção, exceção. Como veem, neste segundo caso, pronunciei a primeira sílaba de forma demasiado enfática. X. Na verdade, quando se liga à sílaba seguinte, é bastante mais subtil. Exceção. Esta palavra pode então aparecer em frases como: vou abrir uma exceção para ti, mas não digas a ninguém. Vou abrir uma exceção para ti, mas não digas a ninguém. Ou então, vou abrir uma exceção para ti, mas não digas a ninguém. Nona palavra, a palavra espelho. Espelho. Bom, esta palavra, como já podem ver, inclui, mais uma vez, o som desafiante lhe. Lhe. Mas é mais uma palavra que começa com a letra E, com a sequência, neste caso, S, e a letra E também não vai ser pronunciada aqui como E ou como E, pelo contrário, ela vai desaparecer. Pode acontecer também, como acontece com a palavra exceção, que, em alguns casos, a letra E toma a forma de I, mas não é o mais frequente. O mais habitual é simplesmente essa letra desaparecer e não estar associada a nenhum som. Além disso, na segunda sílaba da palavra, na sílaba pa, nós temos a letra E associada, na variedade padrão do português europeu, ao som A. O mesmo som fechado que está associado à letra A. Isto acontece quando a letra E é seguida do som lhe ou do som nhe. No entanto, fora da variedade padrão do português europeu, este som pode ser substituído pelo som E. Espelho. É possível, existe, não é um erro. Então, para pronunciar corretamente a palavra espelho, deve lembrar-se de que a letra E não é pronunciada. Vamos começar a palavra com o som x, x, mais uma vez, ele repete-se em várias palavras. Vamos ter a segunda letra E associada ao som a, não havendo nenhum problema se pronunciar como e claro, vamos ter o desafiante som lhe, lhe. Então, pronunciando esta palavra sílaba a sílaba, vamos dizer espelho. É verdade que quando pronunciamos sílaba a sílaba, fica estranho ter só o som sh na primeira sílaba. Então, este é um dos contextos em que, se calhar, mais naturalmente vamos dizer ish, ish, pa, lho. Ora, repetindo esta palavra de forma mais rápida, vamos dizer espelho, espelho. Mas de forma rápida, na fala corrente, o que vamos pronunciar é espelho, espelho. E assim podemos dizer coisas como partir um espelho dá azar. Partir um espelho dá azar. Décima e última palavra, a palavra exame. Exame. E fechamos relembrando a pronúncia correta da letra E da letra X. Temos aqui mais um caso para explorarmos, tanto no que respeita à pronúncia da letra E como da letra X. Já encontramos por aqui os casos de lagartixa e de enxaqueca, em que a letra X era pronunciada como X. Mas para fecharmos este episódio, temos aqui a palavra
exame. E na palavra exame, a letra X é pronunciada como Z. Z. Ora, que informação é que nós podemos retirar a partir desta palavra sobre a pronúncia da letra X? Como eu disse noutro momento do episódio, não é fácil definirmos uma regra clara para a pronúncia da letra X. No entanto, quando a letra X aparece entre a letra E e outra vogal no início da palavra, tipicamente é pronunciada como Z. Então, essa pronúncia Z, que encontramos na palavra exame, vamos encontrar também em palavras como exercício, exercitar, exército. Vamos sempre ter aí a letra X associada ao som Z. E se repararem bem, a letra E inicial não é pronunciada como E, não é pronunciada como E, não é pronunciada como I, mas sim como I. Tipicamente, nós encontramos a letra E em início de palavra, seguida de consoante, com a pronúncia I. Já vimos aqui os casos de exceção e de espelho, em que essa não é a pronúncia mais típica. No entanto, noutras palavras iniciadas pela letra E, seguida de consoante, como elevar, elefante, vamos encontrar a letra E associada ao som I. O que contrasta com a última letra E da palavra exame, que é pronunciada como E, o que significa que na fala rápida esse som E vai tendencialmente desaparecer. Então, sílaba a sílaba, esta palavra é pronunciada como exame, exame, exame. E esta palavra pode aparecer em frases como amanhã vou fazer um exame de português. Amanhã vou fazer um exame de português. Bom, espero que chegando ao fim deste episódio já consiga pronunciar sem quaisquer problemas estas palavras incrivelmente difíceis da língua portuguesa. Se este tema da pronúncia lhe interessa, deve saber que aqui no Falar Português temos vários programas especialmente pensados para desmistificarmos, para descomplicarmos a pronúncia do português europeu. Aliás, na altura em que este episódio está a ser lançado, temos inscrições abertas para um dos nossos cursos estrela, que é o curso online de pronúncia do português europeu. Encontra a referência na descrição deste episódio, portanto, vá espreitar, veja se é o ideal para si. Se por acaso encontrar este episódio no momento em que as inscrições estão encerradas, pode entrar na lista de espera ou conhecer melhor os nossos outros programas dedicados à pronúncia e à conversação em português europeu. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Se gostou do episódio, deixe o seu gosto, subscreva o canal e ative as notificações para saber quando é que há um novo episódio do Pode Falar Português com Todos por aqui. Da minha parte é tudo, despeço-me e até breve!